Narco-Estado, Bukele, Cracolândia, segurança pública. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes, confere o like aqui, veja a inscrição aí no canal se tá tudo certinho e assistam o meu último vídeo, beleza? Que eu vou deixar no final desse vídeo um trecho aí de como é que tá sendo essa minha nova rotina, tá bom? Deixar no final do vídeo. Então, por isso, assistam o último vídeo. Pessoal, vocês devem ter visto aí o que está ocorrendo na Cracolândia, o clima de guerra tomou o centro de São Paulo, principalmente depois da manifestação que a gente fez lá nas ruas Santa Efigênia, que também está aqui no meu canal, beleza? Basicamente, os usuários dos traficantes começaram a revidar, os lojistas se defendendo, tentando se defender, e o Estado de braços cruzados. Olha, eu adoro falar de soluções para Cracolândia, o centro em si, de descentralização dos equipamentos sociais, de fiscalização dura sobre os recursos públicos que são enviados para ONGs que defendem políticas públicas que vão contrárias ao que a gente quer para o combate ao crack. Isso precisa ser duramente fiscalizado e essa torneira precisa ser fechada, mas não é. De mudanças nas leis de zoneamento, no plano diretor, de revitalização, de olhos nas ruas, acabar com recuos e etc., para dar vida para aquele lugar. Isso a gente pode falar por muito tempo. Mas, por mais que do âmbito municipal dê para fazer muita coisa e isso não está sendo feito, né, porque a gente tem um governo inerte que não faz nada, a gente olhar só pelo âmbito municipal, a gente ainda não estaria olhando a big picture da parada. Que é o seguinte: o Brasil e São Paulo se tornaram narco-estado. Nós vivemos em um narco-estado. São Paulo se tornou o maior lugar em que tem o maior escoamento de cocaína na América Latina. São Paulo, o estado de São Paulo, sim, porque aqui tem a melhor logística, os melhores estradas, o melhor porto, e basicamente nós nos tornamos escoadores de cocaína advindas de Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela. Isso ocorre, primeiro, pela omissão ou colaboração até do poder instituído com o crime organizado, que basicamente adentrou as instituições do Estado brasileiro. A omissão por vários motivos, que a gente chama de garantismo penal no Brasil, que nada mais é do que você acreditar que toda punição estatal ela está sendo opressora, né? Ela está violando as liberdades de um indivíduo e não que ela está sendo feita para fazer aquilo que é justo, aquilo que é educativo e aquilo que é correto para toda a sociedade. Essa mentalidade de omissão, de leniência, fez com que o narco-estado se entranhasse nas instituições brasileiras. Peguei aqui alguns casos, que aí eu acho que vocês podem me dizer se vocês acreditam que... e obviamente, né, não só pela omissão e leniência, mas também por interesses escusos, diante da quantidade de pessoas ocupando cargos públicos e são vinculadas a organizações criminosas. Quando o CNJ ele proibiu operações policiais na favela, isso beneficiou a quem? Beneficiou o narcotráfico? Foi por algum tipo de omissão, leniência ou algum interesse por trás? O que vocês acham? Quando proibiram operações, não só proibiu as operações policiais, mas o uso de helicópteros para essas operações, isso beneficiou o tráfico, o crime organizado? Isso foi por omissão, por leniência ou por algum interesse? Porque como é que se faz uma operação policial numa cidade como Rio de Janeiro, onde as favelas ficam em regiões montanhosas? Em 2004, teve um caso aqui de um ministro do STJ que foi investigado por uma operação da Polícia Federal, tá? Por suposto envolvimento com traficantes de drogas. E aí o que ele fez? Ele pegou e pediu a sua aposentadoria, tá? Isso em uma das cortes superiores. Em março desse ano, a gente teve um desembargador do TRF também aí investigado, né? Por suspeita de vender decisões judiciais a narcotraficantes. A gente teve o caso de 2 traficantes apreendidos com 700 quilos de cocaína, encontrados pela Polícia Federal, né, que eles foram absolvidos, né, eles foram soltos porque a polícia não tinha um mandado de busca e apreensão contra eles. Isso beneficia quem? A sociedade ou o narcotráfico? Isso é omissão, leniência ou há interesses por trás disso? Sujeito solto também, preso por tráfico de drogas, ele acabou solto porque ele teria confessado o crime dele sob estresse policial. É omissão,
leniência, é ideologia ou também é interesse escuso? É curioso que eu peguei uma definição aqui de narco-estado do Eduardo Matos de Alencar, que é sociólogo, doutor em sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPR. Ele escreveu o livro De Quem é o Comando, falando sobre o desafio de governar, de gerir prisões no Brasil, né? Que a gente sabe o poder do narcotráfico, da imposição do narco-estado nas penitenciárias. Para ele, o narco-estado é uma situação institucional em que o Estado está rendido para grupos criminosos. Olha, se não é isso que a gente tem aqui no Brasil e que faz com que nós não conseguimos resolver problemas que perduram há décadas, como por exemplo a questão da Cracolândia, como por exemplo a guerra de facções aí no norte do país, a violência cada vez pior no nordeste do país, a influência de ONGs estrangeiras basicamente governando a Amazônia, a gente não consegue resolver esses problemas. Lá em El Salvador, precisou, claro que é um país pequeno, 6,3 milhões de habitantes, menor país ali da América Central, mas que basicamente era um país que, assim como é hoje o estado de São Paulo, servia ali como para escoar cocaína, né, para os Estados Unidos, para a Europa, totalmente dominado pelas gangues, totalmente uma situação de narco-estado já, né? Precisou um sujeito lá com alguns parafusos a menos, de 41 anos, tomar medidas que são instintivas para grande parte da população, de olha, nós não vamos ser complacentes com o crime organizado. Nós vamos para cima, porque o crime organizado é um gerador dos principais problemas, das principais chagas desse país. Nós vamos para cima deles. Quem é contra isso? Quem é contra reduzir a maioridade penal? Criação lá do presídio que ele fez, que é o maior das Américas, de fazer esse combate a essas organizações que, eu não estou sendo lavajatista aqui, que muitas vezes, pela corrupção imperar no Brasil, para ela continuar imperando, há necessidade de complacência e de leniência e de omissão com relação ao crime organizado. E quando essas medidas parecem, poxa, como que ninguém pensou nisso, né? Quem não pensou em criar um grande presídio, botar todos os vagabundos lá e combater as milícias e as gangues e diminuir a maioridade penal? Quem não pensou nisso? Quando esse tipo de medida é tomada, os problemas, pelo menos lá em El Salvador, começaram a ser resolvidos. Um país que tinha 100 mortes por 100 mil habitantes, passou a ter 7, tornou um dos países mais seguros aí das Américas. Mas enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vai vendo esse tipo de coisa, vai vendo esse tipo de notícia e vai tratando como se fosse normal, como se já tivesse aí, já fizesse parte do nosso cotidiano. E sabe por que a gente acha tudo isso normal? Porque nós vivemos em um narco-estado. Isso faz com que a gente normalize situações como essa. Beleza, rapaziada? Fica aqui meu desabafo aí sobre esse caso, sobre essa treta. Vou deixar aí no final do vídeo aí alguns takes aí que eu fiz na academia aí e tudo mais aí nessa rotina nova aí. Volto amanhã também com mais assuntos sérios e também deixando aí no final essa rotina aí que eu tô tendo. Beleza? Tamo junto, verifique a inscrição no canal. Beijos. Vamos que vamos. Tudo em ordem aqui. Fiz perna hoje. Mesmo com problema da pubalgia. Deu pra fazer sem muito estresse. Eu não fiz nada unilateral pra não sobrecarregar o quadril, que foi orientação do ortopedista. De resto, tudo certo, vamos que vamos. Agora, eu não tirei mais takes, porque primeiro que a academia tava muito cheia hoje, e segundo que minha academia é no shopping. Aliás, hoje eu encontrei 2 pessoas aí que me conheciam. Se você tá assistindo esse vídeo, comenta aí pra provar pra galera que eu tava aqui treinando mesmo. E, enfim, é meio estranho gravar aqui no shopping, mas faz parte. Aliás, outra coisa, hoje eu falei com o Faustino, muito em breve eu vou treinar junto com ele, hein? E ó, amanhã, se tá assistindo esse vídeo quinta-feira, sexta-feira eu já tô indo pra Salvador, porque sábado a gente tem congresso do MBL aí, beleza? Se você ainda não garantiu o ingresso, mbl.org.br/Bahia, usa o meu cupom Renato15, tá bom? Vamos ver aí se vai ter uma academia lá no hotel, alguma coisa, pra eu treinar aí com o Arthur e com o Renan no final de semana, beleza? Encontro vocês aí em Salvador, tamo junto.